Saudações filosóficas, vamos neste vídeo apresentar a diferença entre racionalismo e empirismo. O racionalismo e o empirismo são perspectivas de caráter fundacionalista, uma vez que entendem que o conhecimento é possível e que existem fundamentos para o conhecimento. Uma caricatura muito frequente é aquela que nos diz que, segundo os racionalistas, todo o conhecimento é a priori e, segundo os empiristas, todo o conhecimento é a posteriori. Isto não é verdade. O que acontece é que os racionalistas entendem que a principal fonte de conhecimento é a razão e valorizam o conhecimento a priori e acham que é na razão que se encontra o fundamento do conhecimento. Em contrapartida, os empiristas entendem que a experiência é que é a fonte principal de conhecimento e eles valorizam o conhecimento a posteriori. Eles acham que é na experiência que se encontra o fundamento do conhecimento. Mas nem os racionalistas negam a existência de conhecimento a posteriori, nem os empiristas negam a existência de conhecimento a priori. Portanto, isto tem de ficar bastante claro para não cairmos em generalizações precipitadas, dizendo que os racionalistas só defendem o conhecimento a priori, ou que os empiristas só defendem o conhecimento a posteriori. Portanto, convém que isto fique bastante claro. Agora, quando aqui falamos de racionalismo, estamos sobretudo a referir-nos a uma corrente filosófica do século XVII, enfim, com autores como Descartes, Leibniz, Spinoza, Malebranche, e quando falamos em empirismo, estamos sobretudo a referir-nos ao empirismo inglês dos séculos XVII e XVIII, com filósofos como Locke, Berkeley e David Hume. Agora, qual é a principal diferença entre racionalismo e empirismo? A principal diferença é que, segundo os racionalistas, existem conhecimentos a priori acerca do mundo. Ou seja, nós sabemos coisas a priori acerca do mundo da experiência, portanto, sem termos tido, portanto, experiência. Se sabemos a priori, não tivemos a experiência. Em contrapartida, os empiristas entendem que não existe conhecimento a priori acerca do mundo. Nós, se queremos conhecer alguma coisa sobre o mundo, temos de ter a experiência. E alguém dirá, pois, mas isso é evidente. Não é tão evidente assim. Vamos supor uma afirmação como aquela que diz que tudo o que acontece tem uma causa. Será que nós precisamos de experiência para saber que tudo o que acontece tem uma causa? Ou que tudo o que acontece segundo a relação de causa e efeito? Segundo Kant, este é um juízo sintético a priori. E segundo os racionalistas, este é, de facto, também um conhecimento a priori acerca do mundo. Nós sabemos a priori que tudo o que acontece segundo a relação de causa e efeito. Os empiristas negam e dizem assim, não, essa afirmação não é a priori, é a posteriori. Nós só tendo a experiência é que sabemos que tudo o que acontece segundo a relação de causa e efeito. Ora, quem é que tem razão? Enfim, sabe-se lá quem tem razão. Bom, uma outra perspectiva defendida por alguns filósofos racionalistas é o chamado inatismo. O que é que isto significa? Significa que existem determinados conhecimentos, determinadas ideias, determinados princípios que já nascem connosco. Nós já trazemos à nascença esses conhecimentos e esses princípios. Ora, os empiristas negam o inatismo. Segundo os empiristas, não existem ideias, conhecimentos ou princípios inatos. Tudo o que nós sabemos acerca do mundo é obtido através da experiência. Portanto, ao nascer, somos como uma página em branco. E é a experiência que vai escrever lá qualquer coisa. Bom, isto é a perspectiva então dos empiristas. Os racionalistas, ao defenderem, enfim, o conhecimento a priori, tomam como modelo de conhecimento a matemática, porque a matemática se baseia em proposições evidentes,
necessárias, universais, e por isso seria desejável que todos os domínios do saber tivessem o rigor da matemática. Isso seria o desejável e certamente que os filósofos também gostariam que a própria filosofia apresentasse o rigor que a matemática apresenta. Claro que os empiristas não têm essa esperança, precisamente porque a experiência também não nos dá o rigor que a matemática nos pode, de facto, trazer ao nosso pensamento e ao nosso discurso. Portanto, temos aqui também uma diferença importante. Os racionalistas privilegiam muito o raciocínio dedutivo, enfim, apoiado em intuições, enquanto os empiristas valorizam mais o raciocínio indutivo. Portanto, uma vez que a experiência de facto não confere rigor às nossas teorias, temos sempre de ficar por, enfim, certas generalizações, certas previsões que não têm o rigor, enfim, da matemática. Então, agora podemos falar um bocadinho sobre os principais autores do racionalismo e do empirismo. Dentro do racionalismo encontra-se, então, como já referimos, Descartes. Descartes, enfim, foi um filósofo que chegou àquele célebre penso logo existo, chamado cogito, e defendia a existência de ideias inatas, considerava que Deus é a garantia da verdade das ideias claras e distintas. Enfim, o pensamento de Descartes é de facto notável e, enfim, futuramente iremos aprofundar o pensamento deste senhor. Um outro autor racionalista foi Spinoza. Spinoza identificava Deus com a natureza, considerava que tudo quanto existe é uma substância única. A sua obra principal intitula-se Ética e ele escreveu esse livro à maneira dos geómetras, ou seja, no fundo seguiu um método axiomático e dedutivo inspirado na geometria euclidiana, o que mostra bem então o apreço que estes filósofos tinham pela matemática em geral. Um outro aspecto pelo qual Spinoza é bastante conhecido é o seu determinismo radical. Portanto, havendo uma única substância, tudo está determinado. O livre-arbítrio é ilusório. Um outro filósofo racionalista bastante importante foi Leibniz. Leibniz tinha uma ideia muito curiosa a respeito do mundo. Ele, no fundo, apresentou a teoria das mónadas. As mónadas são uma espécie de unidades espirituais que compõem toda a realidade. Existe a mónada suprema, que é Deus. Leibniz era um otimista, achava que nós vivemos no melhor dos mundos possíveis. Enfim, Deus criou, enfim, o melhor de todos os mundos e garante a harmonia entre a alma e o corpo. Leibniz tinha também uma teoria muito curiosa a respeito das ideias inatas. Os empiristas diziam que nada existe no intelecto que não tenha estado nos sentidos. E Leibniz acrescentava, exceto o próprio intelecto. E isto é extremamente importante, porque, no fundo, ele entendia que a nossa alma é um ser, é uma substância, possui uma unidade, e quando a alma reflete sobre si mesma, ela apreende essas ideias, as ideias que a caracterizam, digamos assim. Portanto, no fundo, nós temos uma predisposição para apreender as ideias que já trazemos connosco. Ideias que, portanto, não se obtêm através da experiência, são ideias inatas. Um outro autor racionalista importante foi Malebranche. Malebranche é, sobretudo, conhecido pela sua teoria da visão em Deus e pela sua teoria do ocasionalismo.
São duas teorias muito estranhas. O caso da visão em Deus significa que Deus contém todas as ideias das coisas e nós vemos essas ideias em Deus. Portanto, algo muito esquisito. O ocasionalismo também é uma doutrina que desafia a nossa compreensão normal do mundo, porque ele diz que, de facto, Deus é a única causa que existe, a única causa real. Os eventos naturais são apenas ocasiões para a ação divina. Passando aos empiristas, portanto, o John Locke, dizia, que nós, ao nascer, somos como uma folha em branco, na qual a experiência irá então escrever os seus conteúdos empíricos. Ele distingue a experiência externa, a sensação da experiência interna, ou seja, a reflexão. Enfim, um autor que defendeu de forma bastante veemente o empirismo. Um outro autor empirista bastante significativo, que mais à frente iremos aprofundar, foi, obviamente, David Hume. David Hume distinguia as impressões das ideias. As impressões são as percepções mais vivas e intensas, as ideias são percepções mais fracas e, portanto, ele considerava que as ideias são cópias das impressões e, portanto, não existem ideias inatas. Uma outra perspectiva muito importante de David Hume tem que ver com a causalidade. Ele entendia que a relação de causalidade não constitui uma conexão necessária, mas sim uma conjunção constante entre dois fenómenos. Enfim, David Hume acabou por cair num ceticismo, mas num ceticismo moderado, um ceticismo bastante tranquilo, nada que tenha que ver com o ceticismo pirrónico. Finalmente, um outro autor empirista extremamente importante foi George Berkeley. Ele é conhecido por um axioma em latim que diz que est percipi aut percipere. Portanto, ser é ser percebido ou perceber. Portanto, Berkeley dá muita importância à percepção e por isso é que ele é empirista. Estranhamente, Berkeley nega a existência da matéria. Portanto, é um empirista que nega a existência da matéria e tem uma visão espiritual da realidade. Enfim, são autores muito curiosos. Por hoje ficamos por aqui. Ponham like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários se acharem oportuno e até à próxima.